Olá a todos os amantes da ficção científica. Preparem-se para um debate profundo em O Show de Truman, Um filme que não só nos transporta para um mundo onde a realidade é fabricada. mas também nos faz questionar a nossa própria existência. Exatamente. E o que torna o Show de Truman tão fascinante? É que ele vai muito além do entretenimento, O filme nos leva a uma profunda reflexão. sobre temas como a manipulação da mídia A busca pela verdade. e da natureza da própria realidade, Hoje vamos dissecar as camadas. desse clássico da ficção científica. Exploraremos como o filme constrói a ilusão de Sea Haven A ética questionável por trás do programa. e a jornada de autodescoberta de Truman. E claro, vamos abrir espaço para você, nosso ouvinte, Compartilhar suas próprias reflexões sobre os dilemas e as questões. que o filme levanta. Começando por Sea Haven. A cidade perfeita onde Truman vive. É interessante como o diretor utiliza elementos visuais. Para reforçar a artificialidade desse mundo. A paleta de cores vibrantes. A simetria das casas. A iluminação impecável. Tudo contribui para criar uma sensação de irrealidade, como se estivéssemos dentro de um cenário de filme. É como se Sea Haven fosse uma versão distorcida, daqueles quadros idealizados de cidades pequenas, sabe? Tudo é bonito demais, perfeito demais para ser real. Exato. E essa sensação de perfeição fabricada. É constantemente realçada pela trilha sonora do filme. Que evoca uma atmosfera artificial e calculada. E por trás de toda essa orquestração, Temos Christoph. o criador e diretor do programa, Ele é uma figura complexa, que representa a ambição desmedida da mídia. em busca de audiência e lucro. Não importa o custo. Christoph é como um maestro, Que controla todos os aspectos da vida de Truman. manipulando as situações Os personagens, e até mesmo o clima. para criar uma narrativa que prenda a atenção do público, Ele age como um deus onipotente, moldando o destino de Truman. para satisfazer o voyeurismo da audiência global. E o mais perturbador, É que Christoph realmente acredita, estar fazendo bem para Truman. protegendo dos perigos do mundo real. Essa crença de Christoph na sua própria bondade. É o que torna sua manipulação ainda mais insidiosa, Ele não se enxerga como um vilão, mas sim como um benfeitor. o que o leva a justificar suas ações. Por mais questionáveis que sejam, E o que dizer da esposa de Truman Merrill? ela é uma atriz paga para interpretar o papel da esposa perfeita, Mas no fundo está aprisionada nesse mundo artificial. tanto quanto o próprio Truman. A personagem de Meryl nos leva a questionar os limites da autenticidade. Em um mundo cada vez mais mediado pela imagem, Ela representa a superficialidade dos relacionamentos. construídos em cima de aparências e convenções sociais, É como se Meryl estivesse constantemente em um palco. interpretando um papel pré-definido, Ela não tem espaço para ser ela mesma. para expressar seus verdadeiros sentimentos Ou para questionar a realidade que a cerca. e a própria trajetória de Truman. É uma metáfora poderosa para a busca pela verdade e pela liberdade, Ele começa como um homem acomodado, sem questionar o mundo à sua volta. Mas aos poucos ele desperta para a artificialidade da sua existência. E começa a questionar tudo o que lhe foi ensinado. É fascinante observar como Truman utiliza sua criatividade e astúcia. Para desafiar o sistema que o controla, ele se apropria dos elementos do programa como as câmeras e os cenários, para enviar mensagens codificadas. e expor a farsa para o mundo, A cena em que Truman simula estar se barbeando enquanto desenha um capacete de astronauta no espelho. é um exemplo brilhante da sua inteligência. E da sua capacidade de subversão Ele utiliza a linguagem do programa para comunicar sua insatisfação. e seu desejo de liberdade. E essa busca pela liberdade é permeada por momentos de humor, suspense e drama. Que nos prendem do início ao fim. A cena em que Truman tenta escapar de Sea Haven de barco, por exemplo, É de tirar o fôlego. sem dúvida. E a trilha sonora, mais uma vez, Intensifica a dramaticidade da cena. criando uma atmosfera de tensão e suspense, O filme nos leva a torcer por Truman a vibrar com suas conquistas. e a nos indignar com a manipulação que ele sofre. É uma montanha russa de emoções. Que nos faz refletir sobre a importância da liberdade Da autenticidade. e da coragem de questionar o status quo E essa jornada de Truman em busca da verdade, e da liberdade. nos faz questionar a nossa própria realidade. Será que nós também não estamos vivendo em uma espécie de Sea Haven? Cercados por informações manipuladas e ilusões fabricadas. É uma pergunta que não sai da minha cabeça. Desde que assisti ao filme pela primeira vez. Afinal, vivemos em uma era de redes sociais Fake news. e algoritmos que nos mostram apenas o que querem que vejamos Será que temos real controle sobre as informações que consumimos? e as decisões que tomamos. É um debate importantíssimo para os dias de hoje.
O filme nos coloca em alerta sobre a necessidade de desenvolver um senso crítico aguçado, e de questionar as narrativas que nos são apresentadas. principalmente aquelas que parecem perfeitas demais. E essa busca pela verdade pode ser assustadora, não é? Afinal, sair da zona de conforto. E enfrentar o desconhecido exige muita coragem. Truman, ao descobrir a farsa que vivia, Teve que confrontar seus medos e abrir mão de tudo que conhecia. Para alcançar a liberdade. Sem dúvida, a jornada de Truman é um chamado à ação. Um incentivo para que nós também tenhamos a coragem de questionar E buscar a e verdade. de lutar por uma vida mais autêntica. Mesmo que isso signifique romper com as estruturas que nos aprisionam. E o filme nos mostra que essa busca pela verdade pode ser solitária. Truman, ao se rebelar contra o sistema, Se vê isolado e incompreendido. e até mesmo ridicularizado pelas pessoas ao seu redor. Exatamente. Oh, E essa solidão que Truman experimenta, nos leva a refletir sobre a importância de termos ao nosso lado pessoas que nos apoia em nossa busca pela verdade. e que nos ajudem a enxergar além das ilusões que nos cercam. Outro ponto que me fascina, o show de Truman. É a forma como o filme explora a relação entre o voyeurismo da audiência. E a exploração da vida privada do protagonista. É como se o filme estivesse nos confrontando com a nossa própria cumplicidade. Afinal, quem nunca se sentiu atraído pela vida alheia? Pela curiosidade de saber o que acontece nos bastidores da vida de outras pessoas. Mas o show de Truman nos faz questionar os limites éticos desse voyeurismo. Até que ponto é aceitável invadir a privacidade de alguém em nome do entretenimento? Em que momento a curiosidade se transforma em exploração? São questões complexas que o filme nos coloca. E que se tornam ainda mais relevantes nos dias de hoje. Com a proliferação de reality shows Redes sociais. e a cultura da exposição da vida privada na internet. E o final do filme, com a fuga de Truman para o mundo real. É simplesmente épico. A cena em que ele atravessa a porta que representa o limite do cenário Desafiando Christoph e sua equipe. é de arrepiar. É uma cena que simboliza a vitória da liberdade sobre o controle. Da autenticidade sobre a artificialidade. Truman, ao escolher o desconhecido, Nos mostra que a busca pela verdade e pela liberdade vale qualquer risco. e a frase final de Truman. Caso não nos vejamos bom dia, boa tarde e boa noite. É simplesmente genial. É uma despedida irônica e ao mesmo tempo esperançosa. Que nos deixa com uma sensação de que a jornada de Truman está apenas começando. E a nossa também. O Show de Truman é um filme que nos instiga a questionar A buscar a verdade. e a construir uma vida mais autêntica e significativa. E essa jornada, assim como a de Truman, exige coragem e determinação. E a convicção de que a liberdade, por mais desafiadora que seja, É um bem inestimável. e essa cena final, Com Truman atravessando a porta para o mundo real. é rica em simbolismo. A porta representa a fronteira entre a ilusão e a realidade. A saída da zona de conforto. E a entrada em um novo mundo cheio de possibilidades. E Truman, ao escolher atravessar essa porta, Nos mostra que a busca pela verdade, pela liberdade, exige que a gente dê um salto de fé. que a gente se permita mergulhar no desconhecido. Mesmo sem saber o que nos espera do outro lado. É uma decisão corajosa. Que nos inspira a questionar as nossas próprias portas. As barreiras que nós mesmos criamos em nossas vidas. Seja por medo, por comodismo. Ou por falta de autoconhecimento. E O Show de Truman vai além de uma crítica à mídia e ao entretenimento. O filme nos leva a questionar a própria natureza da realidade. E como construímos a nossa percepção do mundo. Afinal, Truman viveu por 30 anos em um mundo completamente fabricado. Acreditando que tudo que via e experimentava era real. Exatamente. E isso nos faz pensar, Até que ponto nós também não estamos vivendo em nossas próprias bolhas? moldadas por nossas crenças e experiências. E pela informação que recebemos. Será que temos real controle sobre a nossa percepção da realidade? É uma pergunta inquietante. Que nos leva a questionar a autenticidade de tudo que nos cerca E a buscar uma compreensão mais profunda de nós mesmos. e do mundo ao nosso redor. E essa busca pela verdade e pela autenticidade é um processo constante. Que exige coragem e determinação. E um olhar crítico sobre o mundo. E sobre nós mesmos. Talvez a lição mais importante que o Show de Truman nos deixa. Seja de que a liberdade é uma conquista diária. E que mesmo em um mundo que parece conspirar para nos manter em nossas bolhas, Sempre existe a possibilidade de romper com as ilusões. e buscar uma vida mais autêntica e significativa. E aí, o que você acha? Você se identificou com a jornada de Truman. Quais são suas próprias portas? Quais são os desafios que você enfrenta em sua busca pela verdade e pela liberdade? Compartilhe suas reflexões conosco. Adoraríamos ouvir sua opinião. Afinal, O Show de Truman nos convida a um debate constante sobre a realidade e a mídia. E a busca por uma vida mais autêntica. E esse debate se torna ainda mais rico
quando podemos compartilhar diferentes perspectivas e experiências. E assim encerramos nosso mergulho em O Show de Truman. Um filme que nos faz pensar, questionar. E acima de tudo nos inspira a buscar uma vida mais livre e autêntica. Até a próxima. E essa jornada de Truman, em busca da verdade e da liberdade, nos faz questionar a nossa própria realidade. Será que nós também não estamos vivendo em uma espécie de Sea Haven? Cercados por informações manipuladas. E ilusões fabricadas, É uma pergunta. que não sai da minha cabeça. Desde que eu assisti ao filme. Pela primeira vez. É que a gente vive em uma era de redes sociais fake news. Há algoritmos que mostram. Só o que eles querem que a gente veja. A gente tem controle sobre as informações, Deixa-me cansar. as decisões que a gente toma. É um debate super importante para os dias de hoje. O filme coloca a gente em alerta. É a necessidade da gente desenvolver um senso crítico, Aguçar questionar as narrativas, que a gente recebe. principalmente aquelas que parecem perfeitas demais. É verdade. Essa busca pela verdade, Pode ser assustadora. né? Sair da zona de conforto Enfrentar o desconhecido. é um ato de muita coragem. O Truman, ao descobrir a farsa, Teve que confrontar os medos abrir mão de tudo que ele conhecia. para alcançar a liberdade. Sem dúvida, a jornada do Truman é um chamado à ação. Um incentivo pra gente Para ter coragem de questionar, buscar a verdade. lutar por uma vida mais autêntica. Romper com as estruturas. Que nos aprisionam. E o filme mostra pra gente. Que essa busca pela verdade pode ser solitária. O Truman, ao se rebelar contra o sistema, ele fica isolado. Incompreendido Ridicularizado. pelas pessoas. Ao redor, E essa solidão que o Truman experimenta. faz a gente pensar. Sobre a importância da gente ter Pessoas que nos a apoiam nossa busca pela verdade. e nos ajudam a enxergar. Além das ilusões. Outro ponto que me fascina no filme. É como ele explora a relação Entre o voyeurismo da audiência. e a exploração da vida privada do Truman. É como se o filme tivesse Confrontando a gente. com a nossa própria cumplicidade. Quem nunca se sentiu atraído pela vida alheia? Pela curiosidade de saber o que acontece nos bastidores da vida de outras pessoas. Mas o show de Truman questiona Os limites éticos. desse voyeurismo Até que ponto é aceitável invadir a privacidade de alguém? Em nome do entretenimento. Quando a curiosidade vira exploração. São questões complexas que o filme coloca pra gente. E que se tornam mais relevantes hoje em dia, né? Com a proliferação de reality shows. E sociais. E a cultura da exposição da vida privada na internet. E o final do filme Com a fuga do Truman para o mundo real. é simplesmente épico. A cena em que ele atravessa a porta. Que representa o limite do cenário. Desafiando Christoph. E a equipe. É de arrepiar. Uma cena. Que simboliza a vitória da liberdade sobre o controle, Autenticidade. sobre a artificialidade. O Truman escolhe o desconhecido. E mostra pra gente. Que é a busca pela verdade. Pela liberdade. Vale qualquer risco. E a frase final do Truman. Caso não nos vejamos bom dia, boa tarde e boa noite. É genial. É uma despedida irônica. e esperançosa. Que deixa a gente com a sensação. De que a jornada do Truman tá só começando. E a nossa também. O Show de Truman é um filme. Que nos instiga a questionar A buscar a verdade. e construir uma vida mais autêntica. E significativa. E essa jornada, assim como a do Truman, exige coragem. Determinação. E a convicção de que a liberdade, por mais desafiadora que seja, É um bem inestimável. A porta representa a fronteira. entre a ilusão e a realidade. A saída da zona de conforto. A entrada num novo mundo, cheio de possibilidades. E o Truman, ao escolher atravessar essa porta. Mostra pra gente que a busca pela verdade e pela liberdade. Esses da gente. Um salto de fé. A gente se permite, Mergulhar no desconhecido sem saber o que nos espera, E do outro lado, uma decisão corajosa. que inspira a gente a questionar as nossas próprias portas, As barreiras que a gente cria nas nossas vidas, por medo, por comodismo. falta de autoconhecimento, E o show de Truman vai além de uma crítica à mídia. e ao entretenimento, O filme leva a gente. a questionar a própria natureza da realidade. E como a gente constrói a nossa percepção do mundo. E Truman viveu 30 anos. E um mundo completamente fabricado. Acreditando que tudo que ele via e experimentava era real. E isso faz a gente pensar Até que ponto a gente também não está vivendo? nas nossas próprias bolhas Moldados pelas nossas crenças e experiências. E pela informação que a gente recebe Será que a gente tem controle? sobre a nossa percepção da realidade. É uma pergunta Que leva a gente a questionar. à autenticidade. De tudo que nos cerca. E a buscar uma compreensão mais profunda Da gente do mundo. ao nosso redor. Here? E essa busca
pela verdade e pela autenticidade. É um processo constante. Exige coragem, Determinação. olhar crítico Sobre o mundo. sobre a gente. Talvez a lição mais importante. O show de Truman deixa pra gente. Seja de que a liberdade é uma conquista diária. E que mesmo no mundo que parece conspirar para manter a gente nas nossas bolhas Sempre existe a possibilidade da gente romper com as ilusões. e buscar uma vida mais autêntica. E significativa. E aí, o que você acha? Você se identificou com a jornada do Truman? Quais são as suas próprias portas? Quais são os desafios que você enfrenta na sua busca pela verdade e pela liberdade? Compartilhe as suas reflexões com a gente. A gente adoraria ouvir a sua opinião. O show de Truman convida a gente para um debate Constante. sobre a realidade e a mídia. E a busca por uma vida mais autêntica. E esse debate fica ainda mais rico. Quando a gente pode compartilhar diferentes perspectivas. E experiências. Isso aí, gente. Encerramos nosso mergulho. E no show de Truman. Filming Truman. Um filme que faz a gente pensar, questionar, E acima de tudo, buscar uma vida mais livre. e autêntica. Até a próxima.